consagrado a ti eu sou. Haja o que houver, eu não vou te entristecer. Diga aí, seu Espírito Santo. Ele gosta de ouvir isso. Meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Pois apesar de não falar por mim mesmo, declare o seu amor ao Espírito Santo. Quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Ó Santo Espírito, ó Santo Espírito, tu és. E quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. De mãos levantadas, glorifique o Rei Jesus. Diga: Senhor, nós te adoramos. Tu és a nossa vida e a nossa força. Sê conosco nesta hora. Dá entendimento da tua palavra. Unge, Senhor, a minha boca para ministrar aos irmãos, e que a tua vida seja renovada e o teu poder, Senhor, possa operar em nós, em nome de Jesus. Amém. Você vai olhar nos olhos de quem está ao seu lado. Vou olhar nos olhos da minha esposa. Está uma gata ela. E ela é meu contra-regra, ela fica dizendo: está esquecendo disso, está esquecendo aquilo aqui. Mas olha nos olhos da pessoa e diz assim, ó. Diz assim: vamos deixar de picuinha e vamos aproveitar o que a vida tem de melhor para nos dar com Jesus. Por favor, você vai dizer isso. E se a sua esposa estiver aí, olha para a sua esposa. Você não vai cantar aquela música Nós Dois Somos Dois Sem Vergonha, não. Não precisa cantar, mas você vai dizer assim: olha, vamos deixar de picuinhas e vamos aproveitar a vida que Deus nos deu da forma melhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Depois dessa ministração, nós temos um testemunho muito lindo para dar. Cadê a criança? Yuri e a mãe. Esse menino que vem aí, esse bebê, junto com a sua mãe, Yuri, ele nasceu. Aí a mamãe vai explicar como é que ele nasceu, mamãe. Fala pra gente aí, o que aconteceu? Saúde, amada igreja, a paz do Senhor, amém? Bem, quando eu estava com 3 meses de gestação, na minha primeira ultra, deu que o meu filho tinha uma deformação e o aparelho da barriguinha dele não se formou e ele nasceu com o intestino, o estômago, várias coisas para o lado de fora. E a minha gravidez teria que ser interrompida com 6 meses, mas o médico achou que poderia levar até o final. E por essa imprudência ele teve sofrimento fetal, ingeriu mecônio, nasceu quase morto. Por um milagre de Deus ele conseguiu, né? Mas foi muito difícil, ele passou por 4 cirurgias, ele ficou 1 mês no hospital sem se alimentar, sem mamar, sem nada, só medicações na veia, e a cabecinha dele era toda furadinha, porque perdia muito a veia, então os medicamentos eram pela cabeça, pelo pé.
o quadro dele foi bem sério, mas quando eu pensei que ele realmente não ia conseguir, essa criança deu uma reviravolta impressionante, que nem eu esperava que ele ia ser essa bênção, né, que ele é hoje, terrível. Mas para a glória de Deus, deu tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. Né? Sabe por que deu reviravolta? Nós oramos, você lembra disso? Ela pediu oração na igreja, nós oramos aqui na igreja, pedimos, clamamos, levantamos um clamor a Deus, por esse garoto que a gente nem conhecia, ainda estávamos lá, naquela ocasião, né? E Deus, com seu amor e misericórdia, respondeu, e ele continua dizendo, eu continuo fazendo milagres. Vamos dar salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em João capítulo 17, versículo 18. Este ano eu estou pedindo a Deus que levante irmãos dispostos a orar pelo menos uma vez na semana, pela manhã. Eu quero formar uma equipe de oração com membros da igreja, com irmãos, mesmo que não seja da igreja. Tem uma irmã, irmãs, que ela não é membro desta igreja, ela é membro de uma outra igreja de Nova Vida. Ela vem aqui de manhã, quase todos os dias, orar conosco. Tem a igreja dela, porque o propósito da oração é orar por aquele livro de oração onde estão colocados os pedidos. E essa irmã, ela, junto conosco, desenvolveu esse ministério, ela vem para cá orar, né? Tem algumas irmãs, como a Maria e outras irmãs que vêm orar. Mas nós sentimos o peso da oração. Você orar por tantos problemas, por tantas lutas, crises, milagres. E este ano, Deus está me movendo a dividir este peso de oração com toda a igreja, o ministério da igreja e com os irmãos que queiram orar. Então, a partir do mês de fevereiro, nós vamos voltar às orações pela manhã. E aqueles irmãos que quiserem dizer assim, pastor, eu não posso estar todo dia, mas ou uma segunda, e definir um dia que você vai estar. Eu sei que naquele dia você vai estar ali orando comigo. Vir dividir esse peso de oração. Aos diáconos e obreiros e líderes de grupos, isso não será uma opção. Isso será uma determinação, inicialmente religiosa, que eu espero que depois no seu coração se transforme em algo do reino de Deus. Porque orar é necessário disciplina. Você pensa que você vai orar porque está adorando orar? Não. Você começa a orar gemendo. Porque a nossa carne não gosta de orar. A nossa natureza carnal gosta de prazer, lazer, sexo. Tudo que dá prazer à nossa carne, ela gosta. Mas quando fala assim, orar, ela não gosta. Porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito a carne não gosta. Então, a única forma de você disciplinar a sua carne é impondo a ela uma disciplina. Dizendo, vou orar, chorando ou sorrindo, com prazer ou sem prazer. Depois que você começa a orar, passados os primeiros minutos que você vence a sua carne, aí vem o prazer espiritual de estar orando. Por isso orar não é uma coisa muito chamativa, porque as pessoas só querem coisas que dão prazer. Mas a oração, um dos segredos das vitórias que nós tivemos este ano aqui na igreja, está diretamente ligado a essa equipe de oração pela manhã. E não só essa equipe, mas também aos sábados. Nós temos uma oração de consagração de 8 às 9 da manhã, todos os sábados aqui. E nós vamos aumentar, estender isto. No mês de fevereiro, nós vamos começar a continuar a oração pela manhã, continuar a oração ao sábado, mas provavelmente a gente vai abrir também uma sexta-feira, mesmo que o pessoal esteja ensaiando aqui, não tem problema, nós não vamos intervir no ensaio do louvor, o pessoal vai estar lá dentro fazendo oração na primeira sala, confortavelmente,
né? Então, porque eu percebo que na medida em que a gente ora mais, mais vitórias nós temos. Há uma proporção entre oração e vitória. E a gente percebe que nós estamos sendo empurrados pelos compromissos. Se você tem dificuldade de orar em casa, você vai ter que arranjar um compromisso de oração. Porque sem esse compromisso, você sempre terá uma desculpa para não estar orando, porque está cansado, porque é cedo demais, porque não dá tempo, sempre haverá. E essa disciplina tem que ser imposta. Lembra de Jesus quando chamou os discípulos para orar? O que aconteceu? Jesus estava orando, o que eles fizeram? Dormiram. Só prova, puxa, eles viviam com Jesus, Jesus curava os enfermos, ressuscitava, eles viviam aqueles milagres maravilhosos, e Jesus chama para orar, o Senhor da vida chama para orar, o Pai eterno chama para orar, e eles dormem. Você vê a dificuldade de vencer a carne. Então, a carne tem que ser disciplinada. E nós vamos orar porque este e outros milagres que nós temos tido aqui, eu tenho certeza está diretamente ligado também ao meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? Abandonar os seus maus caminhos, buscar o Senhor, orar. A Bíblia diz que Deus ouvirei, né? Ele ouve a oração. Quantos creem que Deus ouve a oração? Então, só para dizer a você que nós estamos voltando em janeiro e em fevereiro com as nossas orações pela manhã, e que aqueles irmãos, pastor, eu não posso estar todo dia, mas eu posso estar numa sexta, eu posso estar numa quinta, você começasse a me procurar, porque eu vou contar com você naquele dia pela manhã aqui orando comigo. Normalmente eu vou estar todos os dias, mas eu queria contar com alguns irmãos, ok? Talvez a gente faça uma flexibilidade do horário, que a gente está feito às 7 horas, de repente faça 7h30, para dar um tempo melhor de você preparar o café e vir fazer uma oração. 1 hora de oração. Passa tão rápido, quando você vê, já acabou o tempo, ok? Porque não é uma oração enfadonha, há uma dinâmica na oração. A gente faz uma meditação através do nosso livrinho devocional. Nós vemos a passagem bíblica daquele dia, tem um comentário de quem escreve o devocional, a gente faz um comentário, ora, então é uma coisa bem dinâmica, não é aí você ora, o outro ora, a gente ora pelas questões da igreja, ora pelos pedidos que estão, e Deus tem respondido. Então fica aí o recado. Aqui na leitura que vamos fazer, em João capítulo 17, versículo 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vou ler de novo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Pai, obrigado, porque eu sei que a tua palavra já está produzindo efeito. É tão maravilhosa a tua presença que a simples leitura da tua palavra cria na nossa mente coisas maravilhosas. Muito obrigado por tudo ainda que vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre... Eu preguei na virada do ano sobre sonhos. Você deve ter sonhos, você deve ter propósitos na vida. E eu quero dizer que você foi criado com um propósito por Deus. Você não é fruto do acaso. Não pensa você que você é fruto de um homem ou uma mulher que tiveram relação sexual e por causa disso você nasceu. Não. Porque nem todas as relações geram filhos. E se você veio a este mundo, foi porque Deus tem um propósito, tem uma missão para você. Eu quero falar sobre isso, irmãos, porque quando você não tem isso cravado no seu coração, a sua vida começa a ficar vazia. Um cristão que não tem propósito, ele começa a ficar com a vida vazia. O que é uma vida vazia? Tá bom, eu sou crente, vou para a igreja, assisto o culto domingo, ouço a palavra de Deus, vou trabalhar e começa a cantar a música do Zeca Pagodinho, em vez de cantar o hino. Que música é essa? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a pessoa não vai percebendo que Deus criou ele com um propósito. Vai sendo levado. Então,
deixa isso bem claro aqui, ele estava fazendo a oração sacerdotal aqui, quando ele diz assim para o Pai, ele diz assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus entrou na sua vida com um propósito de enviar você a este mundo em que você está. E eu quero falar sobre isso, irmão, porque quando Deus se apresenta a nós, e nós reconhecemos este toque de Deus, o toque da fé, e nós reconhecemos que Deus revela a nós a vida eterna, Ele quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo. Um dia desse eu preguei aqui sobre o corpo de Cristo. Quantos se lembram disso, amém? Que cada um tem que ter uma função no corpo e tal, essa coisa toda. Que nós somos membros do corpo. Então, Deus tem uma missão neste mundo para você. Eu quero que você entenda isso, porque se você não entender isso, você vai enjoar de ser religioso. Há uma diferença entre viver no reino de Deus e viver na religião evangélica. A religião evangélica, ela tem todo esse arcabouço que nós conhecemos. Ela crê na Bíblia, ela ensina a palavra de Deus, ela tem todo um envolvimento. Nós não adoramos imagem, a nossa profissão de fé é a palavra de Deus. Nós temos cultos em que cada igreja se organiza de uma maneira. Estuda a igreja evangélica, dá para entender? Só que se a igreja evangélica não estiver instituída de valores espirituais, ela se torna uma religião como tantas outras. E não é a religião que te aproxima de Deus. Embora a palavra religião, quando você estuda a palavra, quer dizer religação, essas coisas todas, eu quero dizer a você o seguinte: o que aproxima você de Deus é a sua vida pessoal com Deus. Não há atos religiosos que te aproximem de Deus, há atos espirituais que aproximam de Deus, que muitas vezes, olhando de fora, parecem atos religiosos. Pastor, qual a diferença entre o ato religioso e um ato espiritual? Os dois são idênticos, é igual o joio e o trigo. Olhando de fora é a mesma coisa. O conteúdo é que faz a diferença. E é esse conteúdo que a Bíblia diz que Deus está procurando. Deus procura adoradores que o adorem. Então, você pode ter Bíblia de crente, cara de crente, igreja de crente, frequentar a igreja de crente, fazer tudo que crente faz, mas se você não tiver essa vida brotando dentro de você, você está apenas fazendo atos religiosos. E contra os religiosos, Jesus tem o mais duro discurso na Bíblia. Se você vê quando Jesus chama de raça de víbora, ele não chama os discípulos, ele não chama o povo em geral, ele chama os religiosos. Raça de víboras, sepultura caiada. Por quê? Porque justamente essa aparência, ela tem que ter conteúdo. E você só vai ter conteúdo na medida em que você viver o reino de Deus na sua vida diariamente. Desde o momento do seu momento devocional, passando pelo seu testemunho e passando pela sua boca, que é boca de Deus, pelos seus atos, que devem ser atos de Deus. Temos que entender a nossa missão aqui na terra. Vós sois o sal da terra. Diga, eu sou o sal da terra. Foi Jesus que disse. E o sal serve para quê? Para temperar, né? Em alguns casos salgar, né? A carne seca tem que jogar sal. O bacalhau também tem que botar bastante sal. Mas a verdade, você já tem uma definição. Deus quer que você seja tempero neste mundo. Que você seja, vós sois a luz do mundo. Irmãos, se você não tiver essa vida interior, tudo isso vai ficar sendo um fardo para você. Cada vez que eu falar sobre vós sois a luz do mundo, não sei o quê, você vai encher a tua paciência, não vai nem conseguir ficar aqui muito tempo, fazer assim, nada disso está acontecendo na minha vida. E se isso não está acontecendo, é porque você não está entendendo que esse processo começa no seu interior. O reino de Deus não dirão, ei-lo aqui ou acolá. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. É um processo interno.
é um acontecimento interno. Por exemplo, nós estávamos cantando aqui para o Espírito Santo, e eu disse assim, ó, canta para ele que ele gosta. Quando você começa a ter intimidade com Deus, você sente alegria de cantar para ele. Você não canta por cantar, porque está todo mundo cantando. Você sente prazer de cantar para aquele que é o autor da vida, aquele que vive em você, aquele que te dá tudo, que você ora e ele responde, e que ele te guia nesse mundo terrível, tenebroso. No meio de tudo isso, ele vai te guiando pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que também nós somos o fermento. Você sabe qual é o papel do fermento? Quem sabe qual é o papel do fermento? O papel do fermento é fazer crescer. Então, você tem a missão de temperar, você tem a missão de ser um instrumento de luz com as suas palavras, com os seus atos para pessoas, e você tem também a missão de ser um fermento, fazer crescer, fazer as coisas prosperarem. A Bíblia diz que por causa de um justo, Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas na sua vizinhança, na sua empresa, no lugar que você vive. Deus é poderoso para fazer coisas por causa de você. Eu conheço situações, e muitas situações, que por causa de um filho de Deus, Deus estendeu a mão e guardou, e protegeu, e fez crescer, e prosperou, por causa daquele filho ou daquela filha de Deus que lá estava naquele lugar. Então, fermento, você sabe que o fermento ele não aparece, você não consegue, depois que o fermento é jogado na massa, você não consegue mais separar o fermento, ele está lá, e ele trabalha silenciosamente, o fermento não faz barulho, mas você percebe que a massa começa a crescer, porque o ambiente onde o fermento está é modificado. Quem tem o Espírito de Deus, o ambiente onde ela vai, o ambiente onde ela vive, o ambiente onde ela trabalha, o ambiente começa a ser modificado, porque é impossível que a presença de Deus em você não comece a envolver outras pessoas. Diga glória a Deus. E é isso que o fermento faz. Então nós somos fermento. Então a missão de Jesus na terra agora é a nossa missão. Pai, assim como você me enviou, eu também o envio. Você agora é Jesus na terra. Quando alguém pergunta assim, me mostra Jesus. Lê aqui para mim. Você vai dizer assim, olha para mim. Aí é que começa o problema, né? Olha para mim que você vê Jesus. Hã? Esse é o problema. É que na medida em que nós vamos vivendo com Jesus, ele tem que ir modificando a nossa vida, irmãos. E se ele não vai modificando, cada dia fica mais difícil dizer isso. Eu brinco com a minha esposa, né? Ela diz que eu tenho grande dificuldade em pedir perdão. Eu disse assim, mas é que eu sou tão perfeito. Ela começa a rir. Não é que eu seja tão perfeito. E não sou, cheio de defeitos sou. Mas ouça, é que antes de fazer as coisas, eu avalio de acordo com a palavra de Deus. Eu penso, o que a palavra de Deus fala sobre isso? Qual é a conduta que a palavra de Deus tem que ter sobre isso? E para não viver pedindo desculpas, perdão, todo dia, toda hora, todo mundo, por falhas, é melhor que você vá se corrigindo antes. Dá para entender isso? Diga amém. Você vai percebendo antes, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui é assim, isso aqui é assado. É preciso isso. Porque é um momento que você precisa saber que Deus conta com você. Pastor, mas eu tenho muitos defeitos como o senhor. Eu sei disso. E não vai esperar você ficar perfeito para fazer a obra de Deus, porque você nunca vai fazer a obra de Deus. Neste mundo, não há perfeição 100%. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Por causa da nossa natureza carnal, essa natureza que eu falei ainda agora, sobre a oração, essa natureza, ela ama o mundo, ela ama o pecado. A nossa carne, irmãos, nunca se converte. Tanto não se converte que ela será transformada.
A Bíblia diz que nós teremos um novo corpo, um corpo transformado. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão o quê? Transformados, porque essa natureza carnal ama o pecado, ama o mundo e ama tudo isso. Então, não há perfeição por causa dessa natureza. Mas ouça, há coisas que começam a aparecer espontaneamente na sua vida, quando você começa a viver uma vida com mais profundidade com Deus. Por exemplo, vem alguém e conta um problema para você. Quando você está no Espírito, você escuta, coitado, que pena, e pronto. Mas quando você anda no Espírito, você lembra, vem cá, sou eu, Jesus, aqui na terra. A pessoa chegou com um problema, a pessoa chegou com aflição, sou eu que sou o intercessor. A Bíblia diz que Deus me colocou como intercessor diante dos homens que não conhecem ainda. Aqueles que conhecem já têm acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, diga glória a Deus. Mas às vezes até um irmão que está fraco na fé, precisa da sua, conta um dilema, uma pessoa do mundo conta um dilema e você diz, quando era você que tinha que dizer, vem cá, olha, eu posso tentar te ajudar? Posso. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sei uma maneira de resolver esse problema seu. Como? Aí você vai e aproveita e dá o testemunho. Diz assim, eu quero fazer uma oração por você. Naquele momento, Cristo em vós, a esperança da glória. É Jesus que está fazendo a obra através do Espírito Santo em você. Por isso ele disse, Pai, assim como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Então a sua vida tem que estar embutida. E se você ser apenas um membro nominativo da igreja e não saber que há um chamado de Deus para a sua vida, vai fazer com que você morra. E eu vou dar um alerta aqui, ouça bem o que eu vou falar. Estou falando aqui, eu vou falar que é muito sério. Pelo caminho já rodado, eu já vi muita gente, já fui no funeral de muita gente. E eu aprendi algumas coisas a respeito de morte, dos santos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Quando chega para os santos, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Porque significa que essa pessoa vai estar com ele. Então Deus encara a morte diferente de nós. Enquanto para nós a morte é motivo de tristeza, para o Senhor é motivo de alegria. Quando um santo morre, quem é santo aí, diga amém. Isso. Viu, santinho? Olha para o seu marido e diz, você é um santinho. Pela fé, diga. Senão ele pode ficar convencido. Santos e santas de Deus. Quando você partir, se nós ficarmos chorando, o céu vai estar batendo palmas. Amém? Por que eu estou dando essa explicação? Porque quando você começa a achar que a sua vida perdeu o significado, e que você não se enquadra nesse chamado de Deus, quando você acha que, eu já fiz muito, já cansei, ou a idade já passou, ou não dá mais tempo, começa a dar essas desculpas, Deus começa a dizer, quer dizer que você acha que você já fez tudo que tinha que fazer, já. Então vem para mim. Há um profeta na Bíblia que derrotou 400 profetas. Quem lembra o nome desse profeta? Elias. Ele orou, o fogo desceu. E ele teve uma vitória estrondosa. Depois que a mulher do rei Acabe, que chamava-se Jezabel, que era a grande sacerdotisa e defensora do culto a Baal, e a maior parte de Israel estava cultuando a Baal e não cultuava mais ao nosso Deus, ela ficou tão chateada que ela fez uma jura, disse assim, eu vou matar, desculpa a expressão, esse desgraçado que acabou com os meus profetas. E ela era tão poderosa que ela fazia a cabeça do rei, o rei seguiu o que ela orientava. E Jezabel põe esse propósito. Elias, quando soube disso, ele fugiu, foi para o deserto. E lá no deserto, ele teve um ataque de depressão.
ficou deprimido mesmo. Deus me leva, não sou melhor que os meus pais. Aí ele pensava que era o único que ainda adorava a Deus. E Deus falou com ele, olha, Elias, não é só você não, tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos a Baal. E sabe, mas tudo bem, você pediu férias, você vai ter. Você achou que cumpriu sua missão? Ok. Mandou ele nomear o profeta que iria substituí-lo, quem foi? Eliseu. E levou Elias para ele. Ouça, irmãos, Deus te deixou aqui na terra, e tem te deixado aqui na terra, para você cumprir o propósito que Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Porque se num determinado momento você não insistir em não cumprir este propósito, dentro dos talentos, dos dons, das suas capacidades, nós somos diferentes, os dons são diversos, diz a palavra de Deus, vai acontecer que Deus vai dizer, eu vou deixar aí você para se perder? Eu vou deixar você aí para você perder a sua comunhão comigo? Eu vou deixar você aí para que você... Então, normalmente Deus leva isto. Eu quero dar esse alerta, porque muitas pessoas acham que Deus é tão bondoso, que Ele vai deixar você aí para você perder a sua vida eterna com Ele. É possível? É possível. A Bíblia diz que a salvação é a graça, é um dom de Deus, mas se você não cuidar, você pode apostatar da fé. Há muitas pessoas que apostatam da fé. Então, a missão de Jesus na terra agora é a sua missão, porque nós somos o corpo de Cristo. Que missão é esta? Apresentar a Jesus as pessoas, a dizer para ela que os problemas que elas têm solução em Jesus. Diga glória a Deus. Como essa mãe que veio aqui, alguém disse assim, olha, Jesus pode solucionar. Então ora por mim, vou orar e vou levar a oração lá para a minha igreja, e nós oramos. E certamente essa mulher vai ser grata a Deus, não sei se entregou, já entregou a vida a Jesus? Já? Então, já entregou a vida a Jesus. Não sei se antes ou depois, mas se foi depois dela já ter se convertido, fortaleceu a fé dela. E se foi esse o motivo da sua entrega a Jesus, glória a Deus. Então, eu queria que você lesse comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu estou falando que você tem que escrever um novo capítulo na sua vida. E eu estou começando a te dar aqui algumas ferramentas para isso. 2 Coríntios, você vai sair com quente fervendo hoje daqui, porque você vai ser assim, espera aí, o pastor falou que eu tenho que me envolver, eu não estou fazendo nada. O que é isso? O que é isso? A batata está assando, meu irmão. Deus está esperando de você, que você assuma o seu chamado. Assuma o seu chamado. Ok? Vamos lá. 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo o quê? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, que ministério? O ministério da... Nós fomos chamados a reconciliar as pessoas com Deus. Esse é todo crente, isso não é tarefa do pastor. Eu passei em frente a uma igreja metodista lá em Porto Seguro, estava escrito assim, cada metodista é um missionário, na porta da igreja. Achei interessante, cada metodista é um missionário. E eu fiquei pensando, quando a igreja começa a se conscientizar, por que eu bato nessa tecla contra a igreja de auditório, irmãos? Porque a igreja de auditório cria que tipo de crente? Eu venho, assisto o culto, pago o meu dízimo, ouço uma boa palavra, vou para a minha casa, sigo o meu dia, a minha semana, trabalhando, mas não me sinto compromissado com nada em termos de ser luz, de ser sal, de ser fermento. E esse tipo de ovelha, ela vai engordando,
vai ficando gorda, e você sabe que a obesidade, ela cria colesterol. Daqui a pouquinho a pessoa está com problemas de saúde, e agora transferindo de problemas de saúde espiritual, porque o corpo foi feito para exercitar, diga isso, o corpo foi feito para exercitar. Você é corpo de Cristo, diga, eu sou corpo de Cristo. E se eu não exercito esse ministério da reconciliação, esse chamado de Deus, eu começo a ficar com problemas. Eu fui fazer os exames mês passado, fazer exames e tal, estou com uma hérnia inguinal, e eu só ouvi do médico uma palavra. Imagina qual foi a palavra dele. Diz para mim. Aquilo que você não quer ouvir, nem eu. Você tem que emagrecer e fazer exercício. Se você fizer isso, está ótimo. Vou transferir para a vida espiritual. Esse é o problema. Se você não fizer exercícios espirituais, usando a fé, usando o nome de Jesus, dando testemunho, pagando o preço desse testemunho, você vai perder muito da sua saúde espiritual, porque é o exercício espiritual que vai gerando vida espiritual. Diga glória a Deus. Por isso que eu falei assim, olha, você tem que orar, você tem que ter o exercício da oração, porque se você não exercitar, daqui a pouco, as coisas vão começar a complicar. A missão de Jesus na terra é nossa, o ministério de reconciliação. Deus quer te usar para alcançar outras pessoas. Veja a importância dessa missão. Jesus falou 5 vezes a respeito dessa missão. Eu anotei aqui, não vai dar tempo de mostrar, mas Jesus falou 5 vezes sobre esta missão, de 5 formas diferentes, e em 5 livros diferentes. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou falando, estou repetindo isso para você, para ver se isso entra na cachola de vocês. Cristo em vós, a esperança da glória. Como? Eu estou enviando vocês ao mundo, assim como o Pai me enviou. Para quê? Para fazer as obras de Deus. E qual é a primeira obra de Deus? O ministério da reconciliação. Você tem um chefe chato lá no seu trabalho? Que pega no teu pé? Que te persegue? E você ora para Deus tirar ele dali? E Deus está dizendo, rapaz, você está orando para eu tirar e eu te coloquei aí para convertê-lo? Essa que é a verdade. Senhor, tira o inimigo. Aí os pentecostais até usam, né? Arreda Satanás. E Deus está dizendo, esse cara não está entendendo. Eu coloquei ele lá justamente para ele ser sal, para ele ser luz, para ele ser fermento. E ele está pedindo para tirar a pessoa que eu coloquei para ela se converter. Porque o principal ministério seu é da reconciliação. Perguntinha básica. Terminado 2012 e provado que aquele calendário maia estava numa furada, você agora, aliviado do seu coração, você pode fazer uma reflexão sobre 2012. A quantas pessoas você falou de Jesus em 2012? E dessas que você falou, quantas entregaram a sua vida a Cristo? Olha, vamos escrever uma nova página na nossa vida? Se nós, irmãos, ganharmos uma pessoa para Jesus este ano de 2013, diga uma pessoa, a nossa igreja no final do ano estará dobrada. Uma pessoa. E se Jesus não voltar no segundo ano, nós estaremos quadriplicados. Isso prova, o que eu estou tentando dizer isso para você? Isso prova que justamente esse ministério da reconciliação que você foi chamado, que eu fui chamado a fazer, não está sendo feito na sua íntegra. Mapeie os seus vizinhos. Quem dos seus vizinhos você conhece que não tem Jesus? Eu estou falando, olhando para mim em primeiro lugar.
Mas eu queria que você também olhasse para você. Dos seus colegas no trabalho, quantos você já pediu a Deus para dar a oportunidade de ministrar uma palavra a Ele? Ministério da reconciliação. Pastor, mas eu tenho tanto problema, eu não estou bem na minha vida, eu estou com problema financeiro, estou devendo a todo mundo, estou com problema no meu casamento. Tudo bem, irmãos, eu sei que você tem problema, mas eu sei que todos aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai salvando, vai sarando, vai consertando. Enquanto você vai exercitando o seu ministério de reconciliação, Deus vai cuidando da sua vida. Quantos creem nisso? Eu creio. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis. Então não tem como eu fazer a obra de Deus que, olha, minha vida está ótima, 100%, agora eu vou fazer a obra de Deus. Não conheço um. Você faz a obra de Deus debaixo de lutas, às vezes de perseguição, às vezes de crise. Mas o poder de Deus, diz a palavra de Deus, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, falando a esse respeito, diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Para que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus, e não às suas capacidades. Diga glória a Deus. Então, não é algo opcional. Deus não está dizendo assim, olha, se você quiser, você pode exercer o ministério de reconciliação. Ele está dizendo, não, assim como o Pai me enviou, vocês estão aqui no mundo para cumprir esse ministério, esse chamado. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é compulsória, não é opcional. Deus te comissionou, essa é a grande comissão. Veja o grau dessa responsabilidade. Vem comigo aqui em Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Eu quero que você escreva um novo capítulo da sua vida. Amém? Diga glória a Deus. Mas escreva com Deus. Vem aqui comigo, eu quero que você traga para cima do seu coração uma responsabilidade que a Bíblia nos faz. Ezequiel capítulo 3. Versículo 18. O que diz? Quando eu disser ao perverso, todos comigo? Amém? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, você tem que dizer às pessoas do mundo que se elas não conhecerem a Jesus, elas vão para a condenação eterna, irmãos, para o fogo eterno. A Bíblia é muito clara sobre isso. Aquele que crê, será salvo. O que não crê, já está condenado. Então, a Bíblia diz, olha, quem é que foi chamado a ter o ministério da reconciliação? Eu, você, todos nós. A Bíblia está dizendo, olha, você carrega o peso, a responsabilidade sobre os seus ombros, de advertir a pessoa do seu mau caminho. Versículo, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o quê? Não requererei. O que significa? Se você o quê? Não cumprir o que Deus cumpriu, mandou. Se você fizer, a Bíblia diz, versículo 19, mas se avisares o perverso e ele não se converter, e do seu caminho perverso, o que acontece? Ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Olha só, a Bíblia está falando aqui o seguinte, gente, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e vocês foram chamados a exercer o ministério da reconciliação. Tem um perverso lá no seu trabalho, na sua vizinhança, uma pessoa que você tem em relacionamento, e você nunca fala de Jesus para ela, que ela está errada, e que ela está sujeita à condenação eterna. Não é você dizer assim, se você não se converter, você vai para o inferno.
Isso é falar a verdade, mas falar na carne. Você tem que falar a verdade na hora certa. Senhor, me dá uma oportunidade, para que a pessoa possa ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Sabe? E vai acontecer uma certa situação que você vai ver, é agora. E a pessoa vai estar com a terra preparada para receber a semente que você vai colocar lá. E no versículo 20 diz assim: também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. Está falando dos irmãos na fé. Está falando de quem é crente. Você também foi chamado a guardar, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão, o quê? Não requerer. Então a Bíblia diz, para o ímpio, você tem a obrigação de dizer, e para aquele irmão que está tropeçando em alguma coisa, você também não pode ver o irmão tropeçando e dizer, deixa ele para lá. Não, Deus quer que você diga, irmão, isso aí está atrapalhando a tua vida, isso está criando problema, deixa esse negócio aí, deixa isso para lá, você conhece Jesus, você sabe que Ele é a verdade, o caminho, a vida, não entra por aí não entra na inveja do ímpio, não cai. Irmãos, eu estou falando isso porque muitas vezes eu como pastor, uma das grandes frustrações minha como pastor, é uma questão do gabinete pastoral. Você sabe que a pessoa às vezes está precisando de uma orientação, pede um gabinete pastoral, a gente atende, e orienta pautado na palavra de Deus, ora com a pessoa. E quantas vezes eu tenho falado, irmão, faz assim, assado, tal, a palavra de Deus diz assim, não tenha medo, faça assim. Aí a pessoa sai para fazer tudo diferente. Né? Aí depois dá tudo errado. Aí diz assim, puxa vida, por que deu tudo errado? Deu tudo errado porque você está seguindo orientação do seu coração, orientação que não procede de Deus. Eu acredito que Deus usa os seus profetas. Quantos creem nisso? Eu acredito. Agora, obviamente, o profeta tem que ser usado de acordo com a palavra de Deus. Se eu começar a profetizar batatada aí, pega a Bíblia e esfrega no meu nariz, porque a maior autoridade, ouça, a maior autoridade sobre a igreja não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o papa, não é o semideus, sei lá, a turma gosta desses títulos aí, apóstolo. A maior autoridade sobre nós é a palavra de Deus, e a ela todos nós, inclusive os líderes, estão submetidos. O líder que não obedece à palavra de Deus não é merecedor de crédito. Isso é definido. Um pastor uma vez me chamou para falar sobre autoridade. E eu não sei se fiz bem ou mal a igreja dele, depois que eu preguei lá. Porque quando ele falou assim, você quer falar sobre autoridade? Fala. E ele achava que eu ia falar só sobre autoridade humana. E eu falei sobre a autoridade da palavra de Deus. Disse, olha, a maior autoridade que existe sobre nós não é uma organização denominacional, é a palavra de Deus, a qual todos nós estamos submetidos. E ela existe livre, e ela é aberta, e é consultada por todos, justamente para que quando você vê um irmão tropeçando, não indo bem, você diz assim, irmão, isso aí está errado. Por quê? Você está fazendo A e é para fazer B. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos lá, te ajuda aí, você está fraco na fé, vamos orar sobre isso, vamos caminhar juntos. Por quê? Porque a Bíblia nos coloca essa responsabilidade também, não só de dizer ao ímpio que ele está caminhando para a condenação eterna, mas que também muitas vezes um irmão seu está fora da palavra de Deus. Se ele aceitar, você ganha o seu irmão. Se ele não aceitar, problema dele com Deus, você já fez a sua parte. Amém? Porque cada um vai responder por si só. Então, veja esse grau de responsabilidade desse ministério de reconciliação. Sua missão é um princípio formidável e um privilégio maravilhoso. A Bíblia diz que no dia de Cristo, quando todas as coisas tiverem se cumprido, e que nós estivermos com o Senhor no céu, haverá
uma recompensa. E aí será o dia das grandes surpresas. Porque para Deus, toda essa bobageira de hierarquia que às vezes nós nos impomos para tentar fazer uma religião organizada, acaba, irmãos, gerando falsos conceitos. No conceito de Deus, aquele que é o menor será o maior. E muita gente que não tem título nenhum na igreja será coroado com muita especialidade, porque Deus não está olhando com uma mentalidade grega que nós temos de hierarquia e de poder que foi estabelecido na igreja. No reino de Deus, os últimos serão primeiros. No reino de Deus, os pequenos serão grandes. E por isso a surpresa que vamos ter, porque tem muita gente que certamente ganha mais pessoas para Cristo do que eu, com a sua vida, com a sua oração, com o seu testemunho, e que não tem cargo nenhum, mas que Deus usa poderosamente. Você pode ser um desses anônimos maravilhosos que Deus quer usar para a glória dele, para envergonhar o sábio, porque quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Porque a sabedoria do homem nada é diante de Deus. Então, ouça, sua missão é trabalhar com Deus, representá-lo, contar aos outros como obter a vida que Deus te deu e a vida eterna que você tem nele. Não se esqueça de como era viver sem Jesus. Eu volto e meia, eu me lembro como era viver sem Jesus, para valorizar como é maravilhoso viver com Jesus. Diga glória a Deus. E o valor da tua missão, meu irmão, é eterno. Eu quero te ajudar a escrever uma nova página neste ano de 2013. Mas essa página começa a ser escrita com uma mudança de postura da sua missão aqui na terra. Seu chamado. Deus te chamou para ser um reconciliador. Eu não sei se você aceita isso. Eu acho bom aceitar. Sabe por quê? Isso vai trazer muito sentido à sua vida. Pastor, eu não posso resolver certos problemas da minha vida, como vou resolver os problemas da vida dos outros? Você não vai resolver o problema da vida de ninguém, quem vai resolver é Jesus. Quem vai resolver é Jesus. Você apenas vai ser a boca que Deus vai usar para que aquela pessoa creia, tenha fé e seja erguida. Então, não fique preocupado, porque o diabo é muito malandro. Ele diz assim, quem é você? O pastor falou lá que você tem o ministério da reconciliação, mas olha a tua vida, que porcaria que está. Ele joga essa. Aí você se encolhe. Ouça, é justamente ao contrário. Você tem que responder para ele assim, a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não porque eu mereça, mas porque ele pagou o preço por mim. O diabo fica louco quando você responde para ele que foi a cruz do Calvário que te deu vida eterna e que não foi por merecimento seu. Ele fica louco. Ele quer trabalhar com a sua vaidade, com o seu orgulho, você achar que tem algum mérito. Você não tem mérito nenhum. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, dizer, Senhor, este ano eu vou escrever um ano diferente. Eu queria que você pensasse pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, familiares, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que você tem conhecido, pessoas que vão cruzar e você diz assim, Deus quer que eu exerça. Fale mesmo, fale, a tua boca será a boca de Deus. Abra a sua boca e fale sem medo, Deus vai te usar. E você vai ficar maravilhoso, assim, caramba, não é que Ele usou mesmo? E Ele usa. Mesmo diante das nossas imperfeições, Ele nos usa. Levanta a sua mão e diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu poderia estar fazendo mais do que eu tenho feito. Mas, Senhor, eu quero, nesta noite, te pedir perdão, porque tantas vezes eu estou tão preocupado com a minha vida pessoal, com o meu bem-estar, que eu me esqueço que fui chamado por Ti
para fazer a missão que tu fazias aqui na terra. Senhor, me perdoa e me ajuda, Senhor, a não cair nesse engodo, neste engano de Satanás, que diz que eu preciso estar 100% para falar, quando na verdade eu preciso colocar a minha boca, os meus joelhos, a minha mente em favor do teu reino. Senhor, usa-me. Diga, Senhor, ajuda-me a escrever uma nova página, um novo capítulo na minha vida. Eu sei, Senhor, que enquanto estiver buscando o teu reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, porque aquele que começou a boa obra é fiel, e a obra não vai ficar pela metade. Pai, enche-me. Diga, Espírito Santo, quantas vezes eu não tenho falado contigo, quantas vezes tu tens falado comigo, e eu não tenho dado ouvido à tua voz. Diga, Senhor, me dá sensibilidade para perceber a tua voz, me dá sensibilidade, Senhor, para perceber as oportunidades. Eu sei, Senhor, que há muita coisa que precisa ser transformada em mim, mas eu confio que o teu poder irá operar. Aleluia. Diga, eu te adoro, Senhor. Eu nasci de novo para viver essa nova vida em Cristo Jesus. Eu te adoro, Jesus. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, estamos de volta quarta-feira, às 8 da noite, domingo que vem pela manhã, às 9 horas da manhã, e neste horário, às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.